Boa noite, amada igreja. Para nós é motivo de grande alegria estar juntamente com você aí na sua casa para adorar, bendizer e glorificar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos adorá-lo nesta noite, sabendo que a nossa fé, ela é o que nos move. Então cantemos conosco.
sentindo muita falta dos nossos irmãos, mas crendo, né, que muito em breve estaremos aqui juntos, continuando a nossa missão de adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor e levar a palavra de salvação para aqueles que necessitam. melhor lugar de estar aos pés do nosso Salvador. Cantemos conosco. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes
países da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Glória a Deus, verdadeiramente é o melhor lugar de estarmos, aos pés do nosso Senhor. Nesse momento nós faremos uma oração entregando o mensageiro da noite. Nosso irmão Marcos estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nos encontramos nesta noite, com os nossos corações gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos nesta noite adorando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Queremos entregar em Tuas mãos a vida do irmão Marcos, que trará para nós uma mensagem vinda de Ti. Que possamos assim, ó Pai, absorver aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Cubra-o com Teu Santo Espírito, que tudo que Ele venha falar
seja inspirado por Ti, ó Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite, de poder estar aqui no templo, no púlpito da nossa igreja, para poder falar da palavra do Senhor Jesus. Nesse momento, eu venho agradecer pela vida do pastor Celso, que me convidou para estar aqui nesta noite, para trazer essa mensagem. Hoje ele não pôde estar aqui conosco, mas ele me deu essa incumbência. E antes de eu começar a minha mensagem, eu gostaria de orar, pelos enfermos, orar pela nossa nação, pelo nosso estado, pela a situação a qual nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, com esse distanciamento social, que esperamos que em breve isso vai acabar e junto podemos estar aqui na nossa igreja para nos abraçarmos. Mas, no entanto, muitas pessoas têm sido acometidas por esta doença e carecem das nossas orações. Os nossos governantes que estão lutando contra este vírus, eles precisam ser cobertos pela oração do povo de Deus. Famílias que têm perdido seus entes queridos precisam das nossas orações, porque a palavra de Deus diz: alegrai com o que se alegra e chorai com os que choram. O texto que eu vou usar para embasar a nossa oração se encontra em Salmos 37, versículo 4 e 5, que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor, entrega o desejo do teu coração, que é ver o seu ente querido curado, que é ver esse país sarado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Aqui no teu altar eu me prostro, ó Pai, diante da tua face, te exaltando porque tu és o único Deus a ser adorado, ó Pai. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, meu Deus. E diante desta situação a qual o nosso país enfrenta, igual, ó Pai, o mundo todo enfrenta, chegou aqui até, Deus Santo, o nosso estado, até o nosso bairro. Famílias, Deus Santo, têm sido assoladas, Deus Santo, e destruídas por causa desta doença. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida do Jacinto. Ó Deus, temos orado, ó Pai, por tantos teus servos que aqui já foram curados, Deus, mas ele hoje se encontra ali acamado, internado, Deus, precisando do teu agir. Da mesma forma, Deus, nós estamos pedindo encarecidamente que o Senhor haja a favor de Samuel, aquele bebezinho, ó Pai, que chegou e hoje precisa de um grande milagre, Deus. E nós oramos a Ti porque Tu és o Deus do milagre. Tu é aquele que transforma vidas, ó Pai, que faz da rocha jorrar água. Ó Deus, Tu és o Deus que transforma, que sara, que cura, que liberta. Ó Deus Santo, estamos aqui também pedindo, ó Pai, pela vida das famílias enlutadas. Ó Deus, essa semana, Deus Santo, nossa irmã Elisângela, nosso irmão Vidal perdeu ali, Deus Santo, a mãe da mãe Elisângela. Ó Deus, conforta o seu coração. Ó Deus, eu passei há pouco momento por essa separação. Ó Deus, é triste,
Mas, ó Deus, da mesma forma estamos alegres, porque sabemos, Deus, que elas estão aí contigo, ó Pai, porque este é o caminho, ó Pai, a qual todos os teus servos, todos aqueles que entregam a vida ao Senhor, irão reinar contigo nos céus. Ó Deus, consola os corações que aqui ficam, porque essa separação para nós, seres humanos, é dolorida. Ó Pai, muitas vezes somos pegos de surpresas, e Deus Santo, o choro vem até nós. Consola as famílias enlutadas, tantos mortos, tantas famílias que hoje estão chorando, Deus. Mas colocamos todas elas em tuas mãos, porque só tu és o Deus que consola os corações. Eu coloco em tuas mãos a vida da irmã Aldina, mãe do nosso ministro de música Moisés, este homem cansado na tua obra. Ó Deus, esse homem que tem corrido e não tem se cansado, ó Deus, que tem andado e não tem se fadigado, porque tem sido sustentado por ti. A tua serva se encontra hoje, ó Pai, precisando também da tua unção sobre a vida dela. Haja a favor da tua serva, cura, se essa for a tua vontade, e opera, Deus Santo, o teu querer e o teu efetuar na vida dos seus. Eu coloco o nosso estado, a nossa nação nas tuas mãos, nosso presidente, nossos governantes, senadores, deputados, todos esses homens que foram colocados lá pela maior autoridade que é o Senhor. Ó Deus, cobre deles, ó Pai, porque a tua palavra nos diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ó Deus, a nossa esperança, ela vem do Senhor, e por isso, Deus, capacita a cada um deles para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Que a nossa nação Brasil seja tua, Pai, tu seja o único a ser adorado por ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Vamos nesse momento agora entregar a palavra que Deus já tem colocado no meu coração. Desde quando o pastor me chamou, o Senhor tem falado comigo, porque o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que conversa com cada um de nós. O tema que eu quero trazer para essa mensagem de hoje é como está a sua esperança. Em momento de pandemia, em momento de crise, em momentos de guerra, é normal muitas das vezes nós humanos sentir a nossa esperança se acabando e sentir a nossa esperança indo de ralo abaixo. Esperança é uma palavra que o significado dela é a expectativa de dias melhores. É até um slogan hoje, digo, por muitos artistas, né? Que dias melhores virão, que precisamos nos proteger, precisamos tomar as medidas de precauções, de distâncias, de álcool em gel, de máscara, para evitar a transmissão ou pegar esse vírus. E a esperança é a expectativa que coisas boas elas possam acontecer no futuro. E nós, seres humanos, nós vivemos muito em cima das esperanças. E como está a sua esperança hoje? O texto que nós vamos usar é o mesmo texto que foi usado por todos os pregadores esse mês, porque o tema da nossa igreja nesse mês foi renovando as forças no Senhor. O texto de Isaías 40, 31. Isaías 40, 31, e o texto diz assim: mas aquele que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, voarão alto como águia, correrão e não se exaustarão, andarão e não se cansarão. Esse texto fala de renovar as forças que por algum momento elas vão se acabando. No nosso dia a dia é normal, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres domésticos, com os nossos estudos, nós nos cansarmos e chegarmos ao fim do dia um pouco cansados. E aí é natural que nós precisamos de descanso, e esse descanso faz com que as nossas forças sejam renovadas. Chega ao fim do dia, nós queremos sentar no nosso sofá, nós queremos sentar na nossa mesa junto com a nossa família, e logo após dormir, e depois de uma noite de bom sono, acordar o outro dia com as nossas forças, com as nossas energias revigoradas. É normal que durante a semana de trabalho, nós temos irmãos aqui que viajam com o irmão Anderson, carreta para cima e para baixo, motorista, outro irmão que trabalha com obra como eu trabalho, que chega no final de semana, numa sexta-feira muito exausto, e queremos passar um final de semana também descansando. Tem outros irmãos que trabalham até o domingo e tem um dia de folga de descanso, e precisa realmente desse descanso para que as suas forças sejam renovadas. O nosso rei Davi, ele entende muito bem isso, porque ele diz lá em Salmos 3, versículo 5, ele dorme e ele acorda, porque o Senhor sustenta. A gente sabe que Davi, a história de Davi é interessante, porque quando o profeta chega lá, sacerdote, chega até lá para escolher, para ungir o rei de Israel, na casa de Jessé, ele coloca ali todos os seus filhos, que ele acha ser capaz, que ele acha ter qualidades para se tornar o rei, para ser ungido. E ali ele coloca o mais forte diante do profeta, do sacerdote, e diz: não é ele. E bota o outro, talvez o mais inteligente, e o profeta vai lá: não é ele. E ele bota mais um, talvez o mais inteligente, não é ele, e ele coloca todos. Naquela sala estavam todos os irmãos de Davi, menos Davi. E o sacerdote e o profeta diz: não tem mais ninguém? E aí Jessé fala: tem um russinho que está lá no campo apacentando as ovelhas. E aquele russinho, aquele menino que estava lá no campo trabalhando, ele foi ungido rei. E esse rei tinha sua esperança depositada toda no Senhor. O texto que nós lemos é um texto escrito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu 765 a 681 a.C. O profeta Isaías, o seu livro é tido como o profeta messiânico, porque todas suas profecias apontavam para Jesus Cristo. Isaías, o interessante também, foi um profeta que ele saiu da linhagem real. Isaías, ele teve como seu avô o rei Joás. Ele teve como seu tio o rei Amazias, e como seu primo o rei Uzias. Então a gente pode chamar Isaías como um príncipe, né? Porque o seu pai era irmão do rei Uzias, então ele era um príncipe. E ele é chamado de dentro do palácio para profetizar e para trazer a palavra do seu Deus ao seu povo. O que eu quero dizer com essa
citação de Davi como um trabalhador ali, pastor de ovelhas, e como Isaías, chamado de dentro da família real. É que Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe qualquer um. Deus não olha o rótulo. Deus não olha se você tem dinheiro, é rico, ou se você é um trabalhador e é pobre. Para fazer o chamado de Deus, o que Ele olha é o seu coração. E Isaías é um profeta que vive no momento negro de Israel, no momento em que Israel vivia uma guerra política e social muito grande dentro de si, porque Israel teve 120 anos de reinado único, que veio com Saul, com Davi e com Salomão. Mas após a morte de Salomão, quem reina em seu lugar é o seu filho Roboão. E seu filho, ele pesa demais, ele governa com um braço de ferro diante do povo. E aí o povo de Israel se rebela contra o rei Roboão, e ali há a divisão do povo de Israel. Se divide em Israel do norte mais acima com as 10 tribos, e Israel do sul com as 2 tribos que ficou de Benjamim e Judá. Israel do norte, ele vive 209 anos, essas 10 tribos, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, trazendo a idolatria para dentro do povo, aonde deveria adorar um único Deus, aonde deveria levantar uma única bandeira, o Jeová Nissi, o Deus é a nossa bandeira. E ali, Israel do norte, o povo de Deus, o povo que foi chamado desde Abraão, Isaac e Jacó, agora já não estava mais com a sua glória que tinha antes, quando Salomão era um dos reis mais poderosos da terra, aonde seus exércitos eram incontáveis. Nesta época de Isaías, já era muita guerra interna dentro do próprio reino de Israel. Por isso ele se divide. E aí o reino do norte, ele é atacado em 722 pelo rei da Assíria, e os judeus são levados cativos. E ali no reino do norte, tendo Samaria como capital, o rei da Assíria coloca outros povos com outros costumes, com outros deuses, e lá são adoradas outras imagens. E Deus se ira demais com aquele povo. E em 2 Reis 18 vocês vão ver isso. Vocês vão ver que Deus, ele retira Israel da sua face. E por isso Isaías, ele contempla tudo isso. Ele vê essa guerra, reinos tentando tomar o reino do sul, o reino do sul tentando tomar o reino do norte, e Deus como Pai Supremo, olhando tanto um como o outro, e mandando os profetas até eles, para dizer: se arrependam, se arrependam, se arrependam dos seus pecados, adorem o único Deus. Mas aquele povo ali vivia em guerra, não só uma guerra interna ali dos seus governos de Israel, mas também com a guerra externa. O rei da Síria, o rei do Egito, o rei da Síria, todos eles tentando possuir, tentando conquistar Israel. E o povo de Israel, nessa época, alguns já conseguiam dominar, como o rei da Síria em 722 já dominou o reino do norte. Então Israel já era um pagador de tributos. Israel vivia momentos de escuridão, momentos de choro. O rei Acais entra no reino do sul e coloca também a idolatria lá dentro, e a miséria a cada dia assola o povo de Israel mais ainda,
até que vem o rei Ezequias, que é o rei que opera aqui, aqui no versículo 38, que se fala 38, 39. E ali o rei, não houve igual a ele, um homem que restaurou os altares do Senhor, que restaurou o templo do Senhor, a adoração ao único Deus. E eu achei interessante aqui no capítulo 39, 38, que ele vai dizer que ele quebrou todos os altares. Existia ainda naquele tempo a imagem da serpente que foi levantada por Moisés no deserto. O povo de Deus ainda adorava aquilo ali. E ele quebra tudo e ele diz: aqui só o único Deus pode ser adorado. Mas a guerra interna era notória. Os povos que vinham de longe, que queriam conquistar, queriam acabar, queriam destruir, queriam levar cativo. E ali o povo olhava e fazia: qualquer hora nós vamos também ser levados, qualquer hora eles vão entrar em nossas casas e vão levar tudo. As judias, nessa época, teve um decreto que elas tinham que entregar seus filhos ao governador, ao imperador. Era propriedade do rei. Elas não podiam mais criar se fossem homens, porque aqueles meninos iam servir os exércitos. E aquelas mulheres ali viviam o sofrimento da separação dos seus filhos, de não poderem criar. No entanto, Deus levanta esse homem, esse profeta, para ser o consolador, para trazer a mensagem do Deus Emanuel, o Deus conosco, que um dia a virgem daria à luz a um menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse profeta chamou os judeus e falou assim, no versículo 11 a 12 do capítulo 40, ele diz: o nosso Deus, povo de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele tem tanto poder que ele pega toda a água deste mundo com a concha da sua mão. O nosso Deus, Israel, ele mede os céus com o palmo da sua mão. Ele pega toda a terra da terra e ele pesa em balança de precisão. O nosso Deus me levantou para consolar vocês, para que vocês possam se arrepender dos seus pecados e voltem a adorar ao único Deus. No versículo 13 e 14, ele vai falar sobre a sabedoria, do Deus de sabedoria. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro? O Senhor é o dono de toda a ciência. Toda sabedoria vem do alto. Talvez você, meu amigo, anda desesperançoso. Talvez você, jovem, que fez o Enem e não conseguiu ser chamado, porque com essa pandemia, como pode? Mas entenda, talvez você que está se especializando, buscando uma especialização na sua área de trabalho, talvez você que está desempregado, entenda que toda sabedoria vem de Deus, que não adianta, como diz o louvor, o melhor lugar do mundo, não adianta ter mansões como eles cantaram aqui, não adianta estar num bom lugar se faltar Deus em sua vida. E como anda a sua esperança? O Deus que Isaías falou para aquele povo que estava desesperançoso, um povo que vivia em guerra, em opressão, em opróbrio, era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus cheio de sabedoria. No capítulo 17, do versículo 40, ele fala sobre o Deus de todas as nações, porque ele diz assim: vocês estão com medo da Assíria? Vocês estão com medo do Egito? Não temas, porque estas nações,
elas não são nada, ou melhor, elas são menos do que nada. E aí eu falo para você, povo brasileiro, que talvez a sua esperança no nosso Brasil já está morta há muito tempo. Eu quero dizer para você que no dia que este povo clamar ao único Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, esta nação será liberta e transformada pelo poder do Senhor Jesus. E Isaías fala que as nações são como nada. Qual é a maior nação hoje em guerra, em poder bélico da nossa atualidade? Estados Unidos, China, Japão. Diante do nosso Deus, elas não são nada. E eu venho hoje aqui, como Isaías, trazer esperança para você, trazer esperança para o seu dia de guerra. A guerra que talvez está interna, como Israel teve ali a sua guerra interna, onde foi até dividido entre Israel do norte e Israel do sul, mas era povo de Deus. Hoje a guerra interna talvez está dentro da sua casa, dentro do seu lar. Os seus filhos já não adoram o seu Deus. Essa é a realidade de muitas das nossas famílias. Talvez o seu marido, a sua esposa, já esteve até adorando o nosso Deus, mas em algum momento ele se desviou da fé. Não desista. Mantenha a sua esperança nesse Deus que é todo poderoso, nesse Deus que é criador de todo o universo, nesse Deus que é cheio de sabedoria, nesse Deus que é o Senhor das nações. E ele continua falando no versículo 18 a 20: Israel, o nosso Deus, ele é incomparável. Mas sabe o que vocês estão fazendo? Os mais ricos, eles fundem uma imagem, leva para o Orive cobre de ouro, faz ali uma mesinha de prata, coloca ali aquela imagem. O mais pobre escolhe uma boa madeira, leva ali para o marceneiro para esculpir aquela imagem, uma imagem que não anda, uma imagem que não vê, uma imagem que não escuta. A idolatria sempre foi um pecado que o Senhor abomina, que o Senhor não aceita, porque a idolatria é comparar Deus àquela imagem, é colocar a ação de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre a vida da nação, que está sobre a vida da sua família, a poder de um elemento que não tem vida. E o nosso Deus, ele é vida. E Israel ali idolatrando, e ele diz: o nosso Deus não pode ser comparado, porque ele está assentado acima de um alto e subindo trono. E quando ele lá de cima, ele olha para a terra, ele nos vê que nem gafanhotos. Esse é o tamanho do nosso Deus. Não importa qual seja a situação que você, Israel, hoje está vivendo, Isaías fala: confia no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor, porque ele há de trazer o Salvador. Ele ainda não veio, a virgem ainda não deu à luz. Era isso que Isaías falava para o povo de Israel. E para você eu digo hoje, como profeta de Deus, como servo do Deus Altíssimo, que Jesus Cristo já veio. Ele morreu por mim e por você. Ele foi o último sacrifício. Ele verteu todo o seu sangue para que eu e você tivesse vida. Você que está aí do outro lado da tela, você está cansado? Você precisa de Jesus. É Ele
que transforma a história. Ele veio ao mundo e transformou a nossa história em antes e depois de Cristo. E eu tenho certeza que no dia que você aceitar esse Jesus, a história da sua vida vai mudar. No versículo 26, Isaías, para explicar Deus para aquele povo, ele diz assim: olha para o alto, povo de Israel, olha para o alto, olha essas estrelas, o exército de estrelas de Deus. Ele chama todas elas pelo nome, e todas elas chegam em sua presença, e nenhuma falta. Meu irmão, quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus do céu, quantas estrelas tem no universo? E aí eu fui lá no Google: quantas estrelas tem no universo? E aí o Google me disse que existe 200 a 400 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia, a Via Láctea. 200 a 400 bilhões. Eu fui lá e falei: quantos habitantes tem na Terra? E o Google me disse 7.600 em 2018. Vamos colocar aqui 8 bilhões de habitantes na Terra. O nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele chama todas as estrelas pelos nomes e nenhuma falta. E o que eu quero lhe dizer com isso: o nosso Deus, Ele não esquece de você. Ele sabe o seu nome. Ele contempla o teu sofrimento. E aí Isaías traz para aquele povo um Deus que não se cansa, um Deus que não se fadiga, um Deus que não dorme, e um Deus que conhece cada uma da sua criação. Para aquele povo que estava em opróbrio, que estava em sofrimento, Ele diz: Ele fortalece ao cansado e dá força a quem tem nenhum vigor. Vocês estão cansados? Os jovens também se cansam, os moços, eles caem, mas o que esperam no Senhor renovarão as vossas forças, subirão alto como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que Isaías queria dizer com isso para o povo de Israel? Hoje nós estamos nessa situação, mas o nosso Deus, Ele tem poder, se nós esperarmos nele, de fazermos voar mais alto do que todas as aves, alcançar a velocidade que nenhuma das outras alcança. E para a sua vida, o que eu quero lhe dizer hoje é que hoje a sua atuação está difícil. E não está difícil talvez só por causa da sua situação financeira, não, porque existem muitas pessoas no nosso meio que são muito ricas, mas que estão cercadas de multidões de pessoas, mas vivem numa guerra emocional e psicológica muito grande, que vivem em base de remédios, e muitas das vezes, e eu tenho quase que absoluta certeza, é porque elas não têm esse Deus maravilhoso. Porque nós precisamos colocar as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas guerras e a nossa esperança no Senhor. E às vezes queremos até muitas coisas que o Senhor pode nos dar, como um bom trabalho, talvez vou me colocar lá como um grande empresário, como alguns preleitores cismam em dizer: nosso Deus, Ele pode isso tudo. Mas e quando você chegar lá e ser o grande empresário de uma empresa? Como você vai gerir todos aqueles problemas?
Então voar alto é muito bom, mas quando você está lá, problemas acontecem que você precisa correr, porque senão, como diz o nosso ditado, o bicho pega. Nós precisamos correr para batalhar dia após dia. E o que Isaías fala para aquele povo é que vocês vão correr sim. Quando vocês esperarem no Senhor, vocês vão correr, mas vocês não vão se cansar. Nós vamos lutar nossa batalha hoje, mas nós não vamos nos cansar, porque a nossa esperança está depositada no Senhor. E para terminar, nós vamos andar e nós não vamos nos fadigar. Por quê, irmão Marcos? Porque o andar representa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que muitas vezes as pessoas acham que é monótono, mas não. Feliz é o dia que fez o Senhor, alegremos e regozijemos nele. O nosso dia a dia, ele é sustentado pelo Senhor. A nossa esperança está no Senhor. As nossas forças precisam estar revigoradas no Senhor. E a palavra que eu quero deixar para você nesta noite é que a sua esperança, ela não tem que estar em homens, ela não tem que estar em imagens, elas têm que estar pautada no Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, que está ouvindo esta mensagem agora, que vai ouvir no futuro, quem sabe, você pode ter as suas forças renovadas. Você pode ter a guerra que você está vivendo aí, ganha pelo poder do Senhor Jesus. A guerra que você tem vivido na sua família, a guerra que você tem vivido no seu trabalho, a guerra que você tem vivido com os seus estudos. Deus tem a vitória para a sua vida. Ele, quando esteve aqui na terra, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a sua alma. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, ele profetizou a vida de Cristo, e 700 anos depois Cristo desceu à terra. Como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, e ele pode ser a luz para a sua vida. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Coloque o seu nome aí, nos comentários. Eu aceito a Cristo. Eu quero o Deus que renova as nossas forças. Eu quero servir a esse Deus Todo-Poderoso. Hoje eu entendo que o meu Deus, ele tem o domínio de toda e qualquer situação. Você, meu amigo, que está afastado da casa do Senhor, hoje é noite de aceitação. Hoje é noite que você precisa entregar a sua vida ao Senhor. A sua vida precisa ser transformada e precisa ser renovada pelo poder do Senhor Jesus. O profeta Isaías, lá no capítulo 42, ele disse assim: a cana trilhada não se quebrará, e nem o pavio que fumega se apagará. Para você talvez essa palavra seja muito estranha, mas para o povo de Israel, a cana quebrada é uma planta como um pezinho de milho, que tem o seu tronquinho oco, e quando ele se inclina, que ele cai, que alguém amassa ele aqui, ele volta para o seu lugar e ele começa a se reerguer. Mas se quebrar aquela cana, se quebrar o tronco ali vazio, acabou, ele não se ergue mais. E ele disse que Jesus viria e não deixaria a cana trilhada, a cana que está amassada, se quebrar. Talvez a sua vida está lá embaixo,
A sua vida já não tem tido mais sentido, a sua esperança já morreu. O povo de Israel se queixava: o Senhor não atende mais a minhas súplicas, o Senhor não está olhando a minha situação. Mas na verdade o Senhor sempre esteve atento. Mas o que Deus quer de você é uma atitude, um coração limpo, porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha o teu coração e Ele quer ver o teu coração aceitando como único e suficiente Salvador. E o pavio que fumega é você, meu irmão, que já esteve na casa do Senhor, que acredita em Deus, mas a sua lamparina está apagada, só sai fumaça, porque o azeite não está dentro. O azeite é o Espírito Santo de Deus, e hoje Ele quer mover a sua vida, e que essa mensagem hoje possa fazer mudança na sua vida, porque o Senhor Jesus manda lhe dizer que hoje Ele está pronto a renovar as suas forças. Eu agradeço a oportunidade, que Deus continue operando um milagre na sua vida. Louvado seja o grande nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida do nosso irmão Arcos, pela pregação dessa noite. E o grupo Shekinah, como a última canção, na realidade é uma oração para os nossos corações, de elevação ao nosso Deus. Uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, eu me emocionei muito, porque ela fala de uma entrega total, e ela com a letra muito simples. Ela diz assim: preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Que você, essa noite, aonde quer que esteja, passando por lutas, tribulações, provações, perdas, ou até mesmo você que não está passando por nenhum desses problemas, que essa possa ser a nossa oração, porque a Bíblia nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você possa estar ouvindo essa música não se preocupando com o grupo Shekinah, mas em sua casa, com o seu coração fechado, com a mão no seu coração, e essa possa ser a nossa oração dessa noite, dessa semana. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar.
for, eu quero estar no